Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor João Andrade e agora vamos à meditação, vamos à mensagem do dia. Estamos lendo hoje em João, no capítulo 8, versículos 12 a 16, que diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A mensagem para este momento tem por título Jesus, a luz do mundo. Jesus estava ensinando no templo quando os fariseus vieram lhe interrogarem, mas já o acusando. A luz. Jesus disse para eles: A luz ainda está convosco por um pouco. Está em João 12:35. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas não era aquele o momento de discutir detalhes teológicos. Era um momento de crise, conforme está em João, no capítulo 12, versículo 31, em que o termo grego crise significa julgamento. E um tempo de oportunidade. A luz brilhava e o povo deveria aproveitar aquele momento, aquela oportunidade para ser salvo. Vimos essa imagem de luz e trevas em passagens anteriores deste evangelho, conforme João 1, 4 a 9, João 3, 17 a 20, João 8, versículo 12. Com um simples passo de fé, essa gente poderia ter passado das trevas espirituais para a luz da salvação. Em João, no capítulo 1, versículos de 4 a 9, a palavra de Deus diz: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Esse texto significa que a vida é um tema-chave de João e que, sendo um termo usado 38 vezes neste evangelho, então ele ficou bem claro. Quais são os elementos essenciais da vida humana? Há pelo menos 4. Luz. Se o sol apagasse, tudo morreria. Há pelo menos também a água e alimento. Jesus é todas estas coisas. Ele é a luz da vida e a luz do mundo, conforme João 8:12. Ele é o sol da justiça, Malaquias 4:2. Por meio do seu Espírito Santo, ele nos dá fôlego da vida, conforme João 3:8. E a água viva, João 4:10. Por fim, Jesus é o pão da vida que desceu do céu, João 6:35. Não apenas tem vida e dá vida, mas também é vida. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, luz prometida. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço.
ao praticar amor cristão, quais serão os resultados maravilhosos? Em primeiro lugar, o cristão vive na luz, em comunhão com Deus e com seus irmãos em Cristo. Em segundo lugar, ele não tropeça, nem se torna pedra de tropeço a outros. E, em terceiro lugar, há crescimento espiritual, tornando o cristão cada vez mais semelhante a Cristo. Neste ponto, convém pensar no contraste entre as obras da carne, tão repulsivas, e o belo fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo está lá aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Quem está na luz, a semente, que é a palavra de Deus, pode criar raízes e dar fruto. E o primeiro fruto que o Espírito produz é o amor. A afirmação de Cristo está em João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Os únicos que não são capazes de ver a luz são os cegos. E os que recusam de abrir os olhos, fazendo-se, portanto, de cegos. Muitos são cegos por seu orgulho próprio, por sua hipocrisia, por sua tradição e por sua interpretação equivocada da palavra de Deus. Em João 3,19, a palavra de Deus diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Luz e trevas. Trata-se de uma das imagens mais relevantes do Evangelho de João. Está lá no texto, em João, no capítulo 1, versículos de 4 a 13. Os pecadores não se aproximam da luz da vida porque amam as trevas. Desejam prosseguir com atos de perversidade e esse desejo os impede de se chegarem à luz, de quererem a luz. E esta luz é Jesus. Mas evidentes tornam-se seus pecados. Não são os problemas intelectuais que impedem a pessoa de crer em Cristo. Antes, é a cegueira moral e espiritual que leva a continuar amando as trevas e odiando a luz. Os homens buscam mais as trevas do que a luz. Procuram mais os vícios, os desejos mundanos, do que a verdade. É importante observar que, por fim, Nicodemos aproximou-se da luz. Estava nas trevas da confusão, lá em João 3, de 1 a 21, mas acabou chegando-se à luz da confissão quando se identificou com Cristo, lá no Calvário. Ele entendeu que o Salvador, levantado na cruz, era de fato o Filho de Deus, a luz do mundo. Haverá o juízo verdadeiro. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Assim, Jesus afirmou ser igual ao Pai em suas obras, mas foi além e disse ser igual a ele na execução do julgamento. Para o judeu ortodoxo, Jeová era o juiz de toda a terra. Ninguém ousava aplicar a si mesmo esse título magnífico. Mas foi o que Jesus fez. Ao declarar ser juiz, também declarou ser Deus.
Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que determinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículo 31. Esse texto nos explica que no tempo devido Deus enviou um Salvador e agora caminhos insensatos, né? Agora ordena que todos os homens se arrependam de seus erros, de suas falhas. Esse Salvador foi morto e ressuscitou dentre os mortos e um dia voltará para julgar o mundo. A prova de que julgará é o fato de ter ressuscitado. Jesus é a luz. E a luz continua resplandecendo nas trevas. E as trevas não a sobrepujaram nem compreenderam. O texto diz que o verbo grego pode significar superar, ou captar, compreender. Ao longo de todo o evangelho de João, nós vemos as duas atitudes reveladas. As pessoas não entendem o que Jesus está dizendo e fazendo, e como resultado opõem-se a ela. Jesus é a verdade. Ele é a verdade sobre Deus e a verdadeira vida de Deus. Como tal, ele nos revela a verdade e nos dá a vida. Jesus é o caminho. Jesus não se limita a ensinar o caminho ou mostrar o caminho. Ele é o caminho. Na verdade, o caminho é um dos primeiros nomes dado à fé cristã. Está em Atos, no capítulo 9, versículo 2. A declaração de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. É a declaração de Jesus. Elimina qualquer outro caminho proposto para chegar ao céu, como boas obras, cerimônias religiosas, ofertas vultuosas e etc. Existe um caminho: Jesus Cristo. Jesus é a vida que ele deu por mim e por você na cruz do Calvário. Reconhece isto? Para que tenhamos vida em abundância. Por isso que Jesus deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Conclusão: Jesus é a luz que veio para que você enxergasse por onde andar. Ele é o caminho para que você não trilhe em estradas tortuosas. Ele é a vida para que você não se perca e ande no caminho certo e tendo uma vida correta. Que o Senhor, pois, nos abençoe e que você guarde no seu coração esta mensagem. Agora, um aviso. Agora você pode apertar no sininho e dar sua sugestão sobre este programa, A Palavra Verdadeira. Faça isto para que possamos prosseguir mais e mais. Que Deus vos abençoe.